Eu sou Marcelo Jubim, professor de Direito Constitucional. Estamos aqui para mais um tema sobre estudos fundamentais do direito. Hoje vamos trabalhar aqui um conceito importante, mais especificamente de filosofia do direito, que é a epistemologia jurídica. Um tema que está relacionado com o assunto do vídeo anterior, que nós falamos sobre a ontognosologia jurídica, e mais especificamente a questão da gnoseologia. Porque, veja, tanto a ideia de gnoseologia como epistemologia, se referem, na verdade, a conhecimento, A conhecimento. A diferença é que a palavra gnoseologia, que tem a sua origem no termo gnose, ela está relacionada a conhecimento de um modo mais amplo, mais abstrato, vamos dizer assim. Enquanto a epistemologia, ela se refere a uma forma de conhecimento específico, que é o conhecimento científico. Então, quando eu falo de gnoseologia, eu posso estar me referindo, por exemplo, a conhecimento filosófico, a conhecimento científico, a conhecimento teológico, a conhecimento com base na experiência, em função das vivências, com relação a determinada atividade, Mas aqui nós estamos trabalhando especificamente, ou nós vamos talvez abordar especificamente a ideia de epistemologia, que é conhecimento científico. Só um detalhe interessante, que a palavra gnoseologia, voltando para essa palavra anterior, ela está presente principalmente na filosofia grega antiga, porque, na verdade, se vocês observarem, a própria ideia de conhece-te a ti mesmo, ela está relacionada a uma forma de gnose. Observe que a expressão em latim note te ipsum, conhece a ti mesmo, eu já vi algumas traduções, algumas pronúncias, quer dizer nosce te ipsum, mas não vem ao caso aqui, a gente saber a pronúncia correta, enfim. E essa expressão note te ipsum, no latim, vai significar no grego, o famoso gnose se auton, também com perdão aí da pronúncia, Ou seja, gnose está relacionado exatamente à noção de gnose, de conhecimento de modo geral. Então, logicamente, conhecimento da própria essência do ser humano, o homem se autoconhecendo, vamos dizer assim. Está presente não só do ponto de vista da filosofia, como do ponto de vista da religião, da teologia, E aí, o que acontece? Outro ponto que a gente vai observar é o mito da caverna de Platão, Ou seja, que é uma abordagem gnoseológica de Platão relacionado à superação da ignorância humana, no sentido de se ater apenas a enxergar aquilo que vê como realidade, mas que, na verdade, são meras sombras da realidade, Ou aquilo que está projetado no fundo da caverna. Vale a pena conferir o mito da caverna de Platão. Bem, então, ao falar de epistemologia, nós fazemos aqui uma comparação, ou um confronto de episteme, que é o radical da palavra epistemologia, conhecimento científico, e, por exemplo, a figura da doxa, que na verdade se trata de uma opinião. Uma coisa é você chegar a uma conclusão por meio de métodos específicos de conhecimento, E aí você produz um conhecimento científico. A outra é você chegar a uma conclusão através de uma opinião, Uma opinião que tanto pode ser uma opinião baseada em senso comum, que não deve ser desprezada, mas opinião baseada em uma bagagem de conhecimento sobre determinado aspecto. Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise sobre determinado instituto do direito, Ou seja, a gente também pode estar desenvolvendo uma certa doxologia sobre aquele assunto. Mas a epistemologia, ela vai envolver uma técnica mais acurada, de métodos de descoberta, vamos dizer assim, daquele fenômeno, E aí, o conhecimento científico do direito, passa, logicamente, por muitos meandros relacionados, por exemplo, ao objeto, O que é que nós estamos estudando quando estudamos o estudo do direito? E um dos temas interessantes é que nós vamos encontrar nas faculdades, nos cursos de direito, a temática ou a disciplina sobre introdução ao estudo do direito. Introdução ao estudo do direito. Muitas vezes, e aí eu vou trazer aqui para vocês a crítica feita por Michel Miaille,
um jurista francês que tem um livro muito importante chamado Introdução Crítica ao Estudo do Direito, onde o Michel Meilly vai mostrar para a gente alguns aspectos dessas defasagens relacionados ao estudo de introdução. Por exemplo, quando ele coloca a ideia de que a introdução ao estudo do direito é sempre vista, muitas vezes, como uma análise meramente neutra. Ou seja, eu vou introduzir o estudo de um fenômeno que, de certa forma, é algo que está posto aí, né? Uma realidade posta, um dado da realidade, vamos dizer assim. E muitas vezes isso leva a fazer uma abordagem não muito reflexiva, não muito crítica sobre aquele fenômeno. Observe também que a ideia de introdução ao estudo do direito muitas vezes vem atrelado ao direito civil, né? Ou seja, até bem pouco tempo isso refletia no Brasil, até na questão relacionada à legislação. Ou seja, hoje que conhecemos sobre as normas de introdução ao direito brasileiro, antes era norma de introdução ou a lei de introdução ao Código Civil, quando na verdade trazia normatizações sobre o direito em geral. Tá? Bem, e aí o que parece é que, como o Michel Meilly coloca, é que existe uma espécie de negligência curricular, né, no que toca ao estudo do direito, ou estudo do direito enquanto ciência, enquanto uma epistemologia jurídica mais detida. Exatamente do ponto de vista inicial, nessa perspectiva de uma possível neutralidade. Né? Ou seja, a gente sabe, obviamente, que seria quase impossível estudar direito de uma maneira neutra, né? Porque direito trata sobre o elemento social, né? Trata sobre relações humanas, tá? Então envolve interesses, envolve aspectos ideológicos, envolve formas de ver o mundo de maneira diferente. Então, dificilmente se poderia ter a pretensão dessa neutralidade. Outro ponto que o professor Michel Meilly coloca, que eu acho muito interessante no aspecto da epistemologia jurídica, é que, na verdade, a ciência do direito se inclui nisso também, ela não se desenvolve de uma maneira linear, né? Como se nós tivéssemos passado de um conhecimento mais primitivo, um conhecimento ainda incipiente, e aí a gente vai evoluindo até chegar a níveis mais desenvolvidos, mais elaborados de conhecimento. O que o professor Michel Meilly coloca, que eu acho bem interessante, é que, na verdade, o progresso da ciência se dá por um embate entre aquela ciência que foi imposta como conhecimento verdadeiro, uma forma hegemônica de se fazer conhecimento, e aquele conhecimento que resiste, ou seja, o conhecimento imposto e o conhecimento que resiste. E aí, o que a gente percebe é que, muitas vezes, esse conhecimento que resiste, ou a gente poderia colocar aqui como outros saberes, que muitas vezes são marginalizados, eles são, às vezes, depreciados, né? Como se diz, tratados de forma pejorativa, ou como pseudociência, ou, de certa forma, tentando destacar a sua invalidade, né, para o conhecimento da verdade. Outro ponto importante é que, na verdade, não há a ideia de uma melhora no pensamento anterior. O desenvolvimento da ciência, segundo Michel Meilly, não seria uma forma em que o conhecimento mais recente vai trazer um melhoramento, ou seja, isso não sempre seria assim, um melhoramento com relação ao conhecimento anterior. O que ele coloca é que, na verdade, existe a proposta de um outro modo de olhar para o problema. Ora, como muitas vezes o conhecimento dominante, né, ou as formas dominantes de conhecimento, elas são impostas, às vezes o olhar alternativo vai ser um tanto quanto marginalizado. É interessante porque o Michel Meilly ele faz uma comparação, por exemplo, com alguns importantes cientistas do passado. Por exemplo, Nicolau Copérnico, como ele dizia, ele não veio melhorar a proposta de conhecimento de Ptolomeu, ou seja, a passagem para o heliocentrismo, né, a partir da perspectiva de Nicolau Copérnico, na verdade, foi uma tentativa de resistir a uma forma, vamos dizer assim,
que se impunha sobre aspectos talvez religiosos, sobre aspectos políticos, mas que agora prevalecia um novo olhar sobre o problema relacionado à questão astronômica. E aí me parece que o direito tem muito a ver com relação a isso também. Ou seja, determinadas formas de conhecimento do direito muitas vezes estão ali sendo estudadas nas faculdades, nas grades curriculares, muitas vezes em função de uma hegemonia, né? De um pensamento europeu, por exemplo, de um pensamento de uma racionalidade moderna, e às vezes a dificuldade, muitas vezes, de se introduzir nessa epistemologia jurídica outras formas de saberes, ou seja, a perspectiva do saber indígena, a perspectiva, né, do saber quilombola ou do saber, vamos dizer assim, de uma outra vivência, de uma outra cultura, né? Por isso a importância, por exemplo, de estudos como a antropologia do direito. Tá? Outro ponto importante é que a visão crítica, segundo Michel Mihaly, é que de fato vai produzir o progresso. Ou seja, por que isso? Porque muitas vezes a visão crítica ela encara os problemas, vamos dizer assim, sobre a sua complexidade. E, na verdade, aquele pensamento que é dominante, muitas vezes ele se impõe a partir de uma perspectiva hegemônica que não se abre para novas formas de conhecimento, novas formas de saberes. Tá? Eu me lembro aqui, eu tinha falado no vídeo passado sobre Miguel Reale. O livro do Miguel Reale, Na Filosofia do Direito, ele faz uma observação que eu acho muito interessante a partir da citação de um jurista italiano chamado Francesco Carnelucci. Francesco Carnelucci, num livro chamado Tempo Perso, que é Tempo Perdido em italiano. Então, me permita, tá, fazer a pequena citação do livro Tempo Perso de Carnelucci. Ele diz, olha, nenhum ramo da ciência vive sem respirar filosofia, mas esta necessidade é sentida no direito mais do que em qualquer outra. À medida que se avança pela estrada da jurisprudência, mais e mais o problema do metajurídico, ou seja, para além do direito, né, desvela a sua decisiva importância. O jurista convence-se cada vez mais de que, se não sabe, se não direito, na realidade não conhece nem mesmo o direito. Ou seja, quem só direito estuda, nem direito sabe. É uma expressão que muitas vezes também foi atribuída a Carlos Maximiliano. Tá? Mas essa questão é interessante, né? O que seria, na verdade, saber apenas do direito? Talvez Carnelucci estivesse se referindo ao direito no seu aspecto meramente dogmático, no seu aspecto meramente positivista, normativo, vamos dizer assim, mas hoje se sabe que a ciência jurídica é muito mais ampla do que essa visão meramente normativa, né? Como pensou, quando a gente fala sobre a questão da ciência do direito, vem-nos à mente, rapidamente, né, a concepção kelseniana, né? A ideia da teoria pura do direito, que teria dado toda uma segurança, né, do ponto de vista epistemológico para o direito. Ou seja, ao invés de confundir o direito, segundo a visão kelseniana, com outros ramos do conhecimento, com a sociologia, com a filosofia, com a ciência política, era preciso, segundo Kelsen, definir exatamente qual era o objeto da ciência jurídica. E o Kelsen aponta a norma jurídica. A norma jurídica teria toda a centralidade com relação ao conhecimento, à teoria ou à ciência do direito de um modo geral. No entanto, essa perspectiva vai parecer para alguns outros autores uma ideia, vamos dizer assim, para citar Eduardo Bittar, né? Ele chama de uma espécie de autoalienação epistemológica, né? Autoalienação epistemológica. Para ele, esse reducionismo do direito a uma espécie de paradigma positivista, ver o direito apenas sobre esse viés da legalidade, né? Se nós entendermos o positivismo apenas sobre esse ponto de vista da normatividade, né? Observe, por exemplo, que no vídeo passado nós citamos aqui a tridimensionalidade do Reale, né? Onde, na verdade,
ainda há um aspecto de positivismo em real, mas que não se atém apenas à norma, mas a sua visão tridimensional de norma, fato e valor. Bem, então, de certa maneira, essa visão está relacionado a um reducionismo, ou seja, não significa, na verdade, uma proposta justnaturalista do conhecimento do direito, da epistemologia jurídica, de forma nenhuma. O que parece é que, para Eduardo Bittar, o direito não pode ser reduzido a esse aspecto meramente normativo ou legislativo, vamos dizer assim, tá? E aí ele coloca que a ciência do direito, né, deve ser vista como ciência humana, histórica e social, na medida em que o direito tem por desafio versar sobre o que há de melhor em nossa interações humanas, né? Em nossas interações humanas. Aí ele coloca entre parênteses justiça, liberdade, igualdade, diversidade, solidariedade, organização social, inteligência, trabalho, equilíbrio, criatividade, equidade, afeto, né? Enfim, vários objetos, vamos dizer assim, relacionados às interações humanas, tá? Que vão afetar diretamente a epistemologia jurídica. Não vai se limitar apenas à questão da normatividade, tá? Então, me parece que nessa pequena abordagem, deu para a gente perceber o sentido, apenas uma apresentação, sobre a compreensão da epistemologia jurídica. Ou seja, na verdade, a epistemologia jurídica não pode ser visto como conhecimento científico que se baseia apenas no estudo da normatividade, no estudo daquilo que é posto pelo Estado, né, especificamente. Mas me parece que a epistemologia jurídica, encarando o direito ou a ciência do direito como aquilo que o professor Bittar coloca, uma ciência humana, histórica e social, vai fazer com que a gente, estudante do direito, se depare com uma multiplicidade de aspectos, ou seja, estudos sobre direitos humanos, ou seja, estudos sobre relações sociais as mais complexas, envolvendo a diversidade sexual. Eu sempre cito com os meus alunos na faculdade a questão da decisão sobre a ADI, que discutiu a lei de biossegurança, né? Ou seja, a lei que previa a utilização de células-tronco embrionárias para pesquisas científicas e para fins terapêuticos. Enquanto que naquele momento, né, o Supremo Tribunal Federal se deparou com a questão, né, extremamente tortuosa no que toca a relação sobre a vida humana. Isso mostra que, na verdade, a epistemologia jurídica não pode se ater a um elemento meramente normativo, mas os reflexos que essa norma ou que essa aplicação da norma vão ter, né, os reflexos sobre a realidade humana de um modo geral. Nesse momento, a gente percebe que a epistemologia jurídica exige do estudante de direito, do pesquisador de direito, uma postura muito diversificada em termos de conhecimento. Ou seja, me parece que as grades curriculares das faculdades, e uma crítica que eu faço aqui, elas condicionam a sua maior parte, né, aquilo que, na verdade, é um mero tecnicismo do direito, tecnicismo jurídico. Quando, na verdade, o estudo do código, o estudo das leis, o estudo da normatização de modo geral, é um estudo meramente técnico que pode vir no fim do período. Mas o direito, na verdade, se vocês observarem, tem como ponto básico de compreensão todos esses elementos epistemológicos que nós estamos vendo aqui. O aspecto filosófico, o aspecto sociológico, o aspecto econômico. Me parece que aquilo que é visto como abordagem propedêutica é que deveria permear todo o curso do direito, tá? Enfim, mas é apenas uma mera opinião. A gente fica no anseio de que os cursos de direito
possam, de certa maneira, fazer uma reformulação em termos de organização curricular. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez por essa participação de vocês. Continue se inscrevendo aí no canal, dando seu like, de certa maneira manifestando, né, a sua opinião sobre o canal, naquilo que nós podemos, de certa forma, melhorar também, né? E aí, estou sempre aqui, como eu falei, desde o primeiro vídeo, para a gente poder trocar ideias, né, sobre o estudo do direito de uma forma mais responsável, ou seja, aquilo que nós chamaríamos de uma ética profissional voltada para o compromisso que nós temos com a comunidade onde vocês, né, onde nós atuamos com essa ferramenta tão importante que é a normatividade jurídica. Ok? Abraço a todos, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.